Se tem uma coisa que eu aprendi na vida, por mais que seja assim dolorido, sabe? É me adaptar às mudanças. Você é acostumado a fazer mudanças por livre e espontânea vontade ou necessidade? Ou a vida simplesmente joga a carga da mudança no teu colo e você tem que se virar, tem que dar um jeito de aceitá-la? Você sabia que o quanto você sofre numa mudança, seja ela da forma que for, é na verdade o tanto que você aceita essa mudança? Porque você só se adapta a ela e melhora ela e entende que muitas vezes foi uma escolha sua, você que escolheu essa mudança, você que queria, desejava ela, e agora tem que pagar o preço, né, por essa escolha. E quantas vezes você escolheu essa, né, teve essa escolha e não aceitou, sofreu pra caramba, porque não se adaptou, nem tentou muitas vezes. E assim, muitas pessoas deixam de realizar os seus sonhos porque tem medo de se adaptar. E no caso, não é de se adaptar àquele sonho, porque o sonho tá ali, ele já existe e pode ser alcançado a qualquer momento de alguma maneira. Mas você vai precisar, às vezes, deixar muita coisa para trás, muitos hábitos, muitos pensamentos, muitos objetos, muitas coisas, enfim, uma infinitas situações para trás, para que tu viva este sonho, esse objetivo, de uma maneira mais leve e mais equilibrada com esse sonho, com esse objetivo. Então, assim, nem todos, né? Mas acredito que a maioria das pessoas cresceram numa cidade e chegou uma etapa da vida que, por conta dos seus pais quererem mudarem de cidade, de país, de bairro, enfim, às vezes até de estado, tiveram que fazer grandes mudanças. E às vezes uma vez, às vezes várias vezes. E porque tiveram as razões deles. E vocês, hoje adultos, também têm que fazer escolhas assim, muitas vezes. Outros sabem que seria às vezes uma única forma de melhorar a sua vida, começando do zero, digamos assim. E não fazem porque tem medo de pagar o preço pelos seus sonhos, por poder realizar seus sonhos ou fazerem outras coisas, mudarem sua maneira de ver as coisas, né? A maior forma de perceber essas mudanças, né? E aceitar essas mudanças na dor mesmo, né? É quando alguém se vai, por exemplo. Você estava ali acostumado sempre falar com aquela pessoa, nem que fosse pela internet, fazendo uma ligação, mandando uma mensagem. E de repente a pessoa não tá mais aí no plano físico. Ah, mas ela morava lá em outro país, mas pelo menos tu conseguia falar com ela de alguma maneira. Agora, quando a pessoa simplesmente não tá mais aí você, né, não tem mais como ligar, não tem mais como ver. E aí a gente recorre a quem? Ao plano espiritual. Que muitos não acreditam que existe outros planos, outras energias que podem nos auxiliar, e que tem como a gente se comunicar com essas pessoas. E quando dá tudo certo, digamos assim... Meu Deus, minhas unhas estão feias. Daqui a pouco eu vou fazer a unha. E quando dá tudo certo, digamos assim, né, dentro de um parâmetro mais normal, familiar, que algum familiar falece, pode notar que pelo menos alguma, nem que seja uma pequena fatia da família, começa a buscar ajuda, começa a buscar auxílio numa igreja de alguma maneira, em algum centro religioso.
talvez até terapias holísticas, enfim. Tem sempre alguém que busca ajuda, graças a Deus. E a pessoa começa a mudar a percepção de vida dela, a pessoa começa a evoluir. Então, assim, é como diz a Wendy Luz, referente às mudanças, né? Algumas despedidas nos libertam. E nos libertam mesmo. Eu sou, de fato, uma das pessoas que depois que mudei da minha cidade natal, sendo que quando eu lembro que eu pensei nessa possibilidade era uma coisa assim quase que impossível na minha cabeça de acontecer, por N razões, e principalmente por questões mentais mesmo, né, por crenças que eu tinha, apegos e tudo mais. Eu me libertei muito mais, sabe? Eu evoluí, eu cresci muito mais interiormente falando. E não só interiormente, sabe? Eu tive inúmeros aprendizados, o qual me deixou muito rica, digamos assim. Quando você se permite mudar, fazer mudanças, você se permite que novas histórias aconteçam. Então não é que quando você tá parado num lugar, não aconteça nada de novo, nada de diferente. Mas as coisas tendem a ficar mais pacatas do que quando você faz mudanças mais radicais, digamos assim. E a mudança não é só física, a mudança é muito mais aqui dentro. E aqui dentro do seu peito do que lá fora, sabe? Do que externamente falando. E todas essas mudanças que você precisar fazer ou sentir de fazer, só precisa fazer sentido pra você. Porque primeiro que ela com certeza vai te beneficiar de alguma maneira. Porque tu não faz nada pensando só num prazer momentâneo, por exemplo. Tu faz pensando a longo prazo. E tu faz meio que na escura ao mesmo tempo, claro, porque tu não sabe do futuro. Mas tu faz pra te beneficiar, pra tentar, pra se arriscar. Então, quando eu digo em fazer sentido pra você, é porque é assim, ó. Se você que não é acostumada a fazer mudança, precisa saber disso. Muita gente, principalmente da tua família, e pessoas próximas também, não vão topar, não vão querer que tu faça essas mudanças. Primeiro, que ao você mudar, essas pessoas vão ter que mudar também, entende? Porque, por exemplo, na tua família, tu vai sempre na casa da tua mãe, da tua sogra, não sei de quem, e de repente, se você sair da sua cidade, ou do seu bairro, ou da sua casa, enfim, de onde for, você não vai mais frequentar, pelo menos não com a mesma frequência, o lar deles. Então não é só você que vai ter que mudar toda a tua rotina, tudo que tu fazia diante das mudanças. As pessoas que estão próximas a você, que estão envolvidas, né, a você de alguma maneira, também vão ter que mudar. Também vão ter que se adaptar. Muito menos que você. Você vai ter muito mais trabalho que elas, mas a diferença é que você muitas vezes já fez todo um trabalho na tua mente. E ainda assim, quando fazer a mudança, ainda vai ter que ter outras adaptações. Ainda vai passar por um processo emocional, né, diferenciado para conseguir lidar com essas mudanças, mesmo sabendo que tu precisava fazer ou que queria fazer, enfim. Por conta disso, a chance delas te apoiarem vai ser muito pequena, porque elas não estão pensando na parte boa, elas estão pensando na sofrência, né? No que elas vão ter que passar em termos negativos, na visão delas, o que elas vão ter que enfrentar para
para aceitar essas mudanças, para se adaptar à nova vida delas, né? E você também, mas você não tá pensando só nisso, você tá pensando nos seus benefícios. E elas também vão ter benefícios, mas no momento elas não vão conseguir ver esses benefícios, né? E vão demorar muito para aceitar muitas vezes, às vezes nem vão aceitar. Eu acho que não é por nada que eu nasci no dia 10. Porque diante do meu conhecimento, as pessoas que nasceram no dia 1, dia 10, enfim, todas as datas que somam 1 no final das contas, são pessoas que costumam mudar. Principalmente energia 10, né? Na carta do tarô, energia 10 é a carta da roda da fortuna. E essa roda da fortuna é a roda da vida, né? E ela representa os vai e vens da vida, né? Ela representa o passado, representa o futuro. Então é bem assim, minha vida é uma constante mudança. E não é só minha, é de você também, é o tempo todo, só que às vezes você nem percebe. E mesmo que você não queira fazer mudanças, mesmo que você não aceite fácil, elas vêm, elas acontecem o tempo todo. Olha o sol, tá ali, daqui a pouco vai embora, a estação. Bom, se eu for contar tudo aqui, todas as mudanças que ocorreram na minha vida, tudo, todas mesmo, que eu tive que fazer, que eu tive que me adaptar, desde as que eu quis e as que eu não quis, realmente vai dar um livro, vai dar um filme. Então, gente, o que eu posso dizer pra vocês é aceitem. Aceitem que dói menos. Aceite as mudanças. A tua vida às vezes vai fazer pequenas mudanças. Às vezes vão ocorrer mudanças assim drásticas, radicais. E por mais assim aterrorizante que pareça naquele momento, fique feliz, sabe? Porque vai te trazer aí grandes transformações. Você vai às vezes lá no fundo do poço? Vai, mas vai ficar bem. Então assim, gente, mudar é bom, faz bem. Não tenham medo das mudanças. Elas podem ser desafiantes, dar aquele friozinho na barriga, sabe? Se tiver que chorar, chora. Mas não deixe de fazer as mudanças. Vai ter todo um processo para você se adaptar a elas antes de fazer as mudanças, durante, depois. Mas o importante é você não deixar de fazer elas por conta do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar. Os outros sempre vão pensar o que quiserem, vão falar o que eles quiserem, da mesma maneira. Mas se você não fizer as mudanças que precisam ser feitas, ou que você deseja fazer, nada vai acontecer de diferente. Então, se você quer mudanças, você precisa... Olha só esse olho. Um olho só com rímel e um olho com um cílio colado. E, infelizmente, essa é a verdade. Com um cílio, de uma forma assim, equilibrada, toda mulher, ou pessoas que gostam, né, de se assemelhar a uma mulher, seja um artista, enfim, precisa colocar um cílio. Então tu tem que pagar o preço por colocar esse cílio, adquirindo o cílio, indo numa profissional colocar o cílio que ela tem lá à disposição, sabe, colocar aqueles cílios artificiais que fixam lá mais tempo, se for o caso. É uma mudança que você quer, né, no olhar, e precisa pagar o preço para fazer. Então é assim, mudança é assim. Olha, vocês viram como começou, como estava meu rosto antes e como ficou, né? Aqui é um grande exemplo de uma grande mudança, uma grande transformação, né? Permita que novas histórias aconteçam. Por muito tempo eu tentei ser o que as pessoas gostariam que eu fosse. Eu estava presa em uma torre dentro de mim e ninguém estava vindo para me salvar. Tive que destruir muralhas que eu mesma construí e que acabaram obstruindo a minha passagem ao longo do caminho.
Tive que me libertar de situações que nunca me representaram e de algemas que foram colocadas em meus pulsos ao longo dos anos. Renunciei a tudo aquilo que estava fora do meu controle e assumi as rédeas do restante. Me armei de toda a fé e esperança que existiam em mim e aprendi a importância de me posicionar e defender o meu direito de viver da maneira mais autêntica para mim. Muita gente teve que sair de cena para que eu pudesse abrir espaço para novos personagens e permitir que novas histórias acontecessem. Mudei o rumo da minha vida quando entendi que eu só tinha esse poder.